Boa noite, gente. Queria agradecer mais uma vez o Instituto Taliberti, encurtar o nome, e em nome da Helena, do Wagner, também a Marina, pela confiança em me colocar nessa condição aqui de mediador. Não é uma atividade que eu faço com muita frequência, então já peço desculpas por algumas falhas no protocolo. Mas é de verdade que é agradeço o voto de confiança pela proximidade. Eu tenho o orgulho e acho que a cumplicidade, participo da cumplicidade das reuniões na casa da Helena e do Wagner, né, desde depois da tragédia de Brumadinho. Acho que eu fui levado pela Cecília, que teve o filme aqui ontem. Acho que foi a pessoa que me pegou pela mão e levou para as reuniões lá. Ode ao Choro, da Cecília, que foi exibido ontem. Bom, queria só fazer algumas palavras também sobre o primeiro filme, o curta-metragem, que foi exibido antes, que é de minha autoria. Ele explicar um pouco que é um filme que foi uma espécie de esboço de ideias, linhas gerais, do que seria o filme Lavra, que é um filme que foi lançado em 2022, sobre todo esse cenário que o Rejeito documenta. É um filme híbrido, meio ficcional, meio não é ficcional. Tudo que mostra no filme aconteceu, mas ele tem uma personagem, ele tem um aspecto documental entremeado com situações criadas, né? Criadas baseadas na realidade. E o Lavra ele teve um percurso muito bom, muito interessante, muito que eu me orgulho muito. Mas o Solastalgia nasceu antes do Lavra, como se fosse o rascunho, um rascunho de uma ideia. Assim, existe a natureza, existe a ganância e acontece isso. Uma historinha simples, né? Contada com imagens, sem fala, sem personagens, sem depoimentos. Muito diferente do Lavra, que tem todo um discurso. Ele tem um aspecto informativo, ele conclama de outra maneira, conclama para algum tipo de indignação. E vendo o Solastalgia aqui, Solastalgia também parte de uma instalação, uma exposição minha no ano passado, no MAC USP, e ela ficou em cartaz durante 3 meses, e dentro de um espaço de arte, uma exposição de arte. E vendo aqui um pouco, né, em contraposição com um filme que é tão importante quanto o Rejeito, né, tão importante no sentido de nos dar informação, nos municiar de informação para a gente continuar nutrindo essa indignação necessária, né, vem a pergunta, né, o que pode a arte dentro dessas situações de tragédia, né? Não é uma pergunta retórica, não, é uma pergunta real, honesta, assim. A arte pode alguma coisa dentro dessas situações? Eu digo a arte, sem querer falar da arte, mas projetos assim que são simbólicos, né? Vamos falar Solastalgia, é um projeto simbólico, ele tem um andamento que é visual, audiovisual. Alguns falam assim, é poético, aí começa a entrar num campo um pouco perigoso, né? Também de tornar a tragédia poesia, né? Mas não é isso. Eu acho que eu chamo a atenção de vocês para o aspecto de que, às vezes, falar do aspecto simbólico tem uma potência de trazer aspectos que são meio indizíveis ou que estão num jogo de palavras, né? E ele é, claro, inspirado em Drummond, né? Inspirado em Carlos Drummond de Andrade, que com a poesia foi talvez a voz mais eficiente contra a Vale até hoje, né? Mais eficiente, a mais eficiente, eu digo, né? Com toda a luta da Teca, que eu acompanho há muito tempo, né?
de vários aqui, do próprio Instituto, de gente que eu fui encontrando nesse tempo, né? O Carlos Drummond chegou a ser alvo de uma campanha da Vale contra ele, né? Aquele poema conhecido dele, né? Tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra no meio do caminho. A Vale transformou esse poema num slogan, num cartaz que dizia o seguinte: tem uma pedra no caminho do desenvolvimento do Brasil. E essa frase é traiçoeira, né? Uma frase assim do tipo: nós vamos pegar e colocar a população desse país toda contra esse homem, né? Porque ele está ousando falar mal contra a gente, né? Bom, então um prólogo. A Marina me sugeriu que eu poderia fazer esse prólogo, uma espécie de introdução mesmo, né? Mas essa ideia de o que pode a arte diante da tragédia é uma pergunta que eu continuo fazendo nessas situações, assim como outras ferramentas, outras linguagens, outras possibilidades de uso da linguagem, de uso da percepção, de uso da sensibilidade para nos fazer lutar, indignar, né? Tem uma hora que tem que gritar mesmo, né? tem que esbravejar, né? Mas essas outras falas, elas têm seu lugar. E o Instituto vem fazendo isso de diversas formas, com exposições, com ações simbólicas na Paulista, né? Todo 25 de janeiro tem tido uma ação aqui perto, né? Então, isso é um motivo, eu acho que eu me somo um pouco nessas vozes que falam, às vezes, de forma simbólica também, porque o Lavra não é tão simbólico, eu acho que ele é mais primo do rejeito ali, de mostrar alguns detalhes, né? Ele abre esses parênteses de algumas ideias e mostra ali o que aconteceu de fato com aquela comunidade de Socorro, ou em Macacos, ou como no Lavra conta o que vem acontecendo em Conceição do Mato Dentro, no Cerro, né? Comunidades ainda que estão um pouco como no caso da Serra da Gandarela, né? Sujeitas a um avanço, um avanço cruel da mineração. Então, o rejeito mostra de forma expandida esses simbolismos, esses bastidores, essa realidade social, né? Através dessas reuniões, a articulação, e esses filmes se complementam. Está tendo hoje uma mostra, começando hoje, exatamente em Coimbra, em Portugal, uma mostra chamada Minar. Na verdade, começou ontem, eu acho, né? Como aqui, não, começou hoje, Minar. E o Rejeito participa junto com Lavra, assim como outros filmes que, né, somam essa pulsão, essa resposta, né, a esses desvarios, essa danação das paisagens e das pessoas, compromete a vida das pessoas. Bom, é um prazer estar aqui com o Randall e com a Teca. A Teca, como eu já mencionei, acompanha há muito tempo. Presencialmente, eu acho que foi a primeira vez. Um prazer mesmo. E vou passar a palavra primeiro para a Teca. Está com o filme ainda, a gente está com o Rejeito ainda na nossa cabeça. E a ideia é que cada um tenha uns 20 minutos para eles exporem, e depois a gente abre para vocês. Obrigado, gente. Boa noite. Como eu falei para a Helena e para a Marina, estou feliz que eu consegui estar aqui, porque não podemos jamais deixar que o que aconteceu em Brumadinho e Mariana, e em todo lugar onde a mineração está causando impactos e sofrimento, seja esquecido. Então, ter essas oportunidades preciosas de fazer essa reflexão com quem quer estar junto é fundamental. Então, gratidão pelo convite. Dizer que o Pedro não pôde estar aqui, dizer para vocês que o Pedro criou esse material de memória fundamental e de reflexão,
E ele teve um processo muito profundo, que eu dizia assim: eu quero falar para quem não conhece nada da mineração. Eu não quero falar para quem já é impactado, para quem é ambientalista, para quem conhece na academia. Eu quero criar algo que chegue para além disso, para que pessoas saibam e reflitam. E eu queria algo que fizesse as pessoas por si mesmas fazerem as reflexões que quiserem fazer com esse rejeito. E como ele já me acompanhava há um tempo, ele também é do movimento Gandarela, na realidade eu estou nesse longa como eu sou, uma ambientalista, uma pessoa que vem lutando contra a mineração em Minas Gerais desde 2001, que começou pela minha relação de pertencimento com uma serra, Serra da Piedade, e que não parei até hoje. E nessa caminhada eu conheci pessoas em outros territórios também angustiadas, preocupadas, vendo claramente o que é a verdade sobre a mineração, e conheci a turma lá em Brumadinho, Casa Branca, Jangada, Feijão, e aí o que aconteceu em 2019, ela me marcou e está profundamente dentro de mim, de um outro lado, que é o lado de 10 anos antes, já estar junto com aquela turma lá preocupada, com Feijão Jangada. Eu era conselheira da Câmara de Atividades Minerárias do Copan, representando a única cadeira da sociedade civil. Quando houve audiência pública da continuidade de Feijão Jangada, eu estava lá junto com a turma que estava preocupada com aquela continuidade. Ninguém jamais imaginou que a barragem estava em risco. Então, eu não vou me aprofundar nisso, porque até hoje é muito forte a sensação que eu tenho, que era o tempo inteiro. E se tivessem escutado o que a gente dizia, não pode ter licença, não pode ter continuidade, tem que ir lá, eles não cumprem condicionante, as pessoas sabem que eles não cumprem condicionante, tem que olhar tudo, e quando no dia que eu tinha acabado de sair de uma reunião da Câmara, e na hora de ir para casa eu soube do rompimento, e foi muito terrível, porque o tempo inteiro eu não parava de pensar. E se tivessem escutado as pessoas pedindo para não licenciar a continuidade e ido lá olhar, será que não teriam descoberto a tempo que, na realidade, a barragem já estava sabendo desde abril em risco, e havia laudo negociado falso com a consultoria alemã? E quando eu li o relatório do Ministério do Trabalho e o da Polícia Federal, é incomensurável como é um crime hediondo, que aconteceu em Brumadinho. Então, depois do crime hediondo em Brumadinho, a gente é surpreendido com isso que o Pedro quis trazer, que a gente chama terrorismo de barragem, que é oportunizar o terror do que aconteceu para expulsar e retirar pessoas dos seus territórios, onde a Vale tem interesses minerários, e aquela comunidade de Socorro eram cerca de 400 e tal pessoas que foram tiradas de madrugada, mesmo as decisões terem sido tomadas durante o dia em escritórios envolvendo todo mundo. Então, eu só quero dizer assim, eu que estou aqui à disposição, se alguém quiser fazer perguntas, comentar, mais para escutar vocês, saibam que estar nessa luta contra a mineração é muito árduo, porque eu estou desde 30 anos quase. Sabe quando você fica a vida toda sabendo o que pode acontecer e você olha ao redor e todos dizem que está tudo ótimo, perfeito, tem que continuar, e você sente e observa que nada faz sentido, que é absurdo, e continua tudo funcionando como se não houvesse uma realidade? A ficção, no caso da mineração, é uma realidade concreta de manter essa loucura da mineração, e que não chega para todo mundo que essa verdade é hedionda. Então, e Minas Gerais tem toda essa história desde lá o começo, na época chamada do Ciclo do Ouro, onde os indígenas foram todos dizimados nesse território, principalmente do Alto Velhas e Paraopeba, e os escravos e os negros
sofreram terrivelmente por causa da mineração. E o tempo inteiro, os aliados da mineração querem que isso tudo não seja mais lembrado. Então, manter a memória e continuar lutando pela responsabilização e criminalização de todos os que foram responsáveis por isso, a gente não pode desistir jamais. Isso é o que me move. É o que me move, porque não é fácil. É sobre-humano a gente dar conta disso, mas é fundamental, porque um dia isso tem que parar. Não sei quando, mas vai ter que parar. Então, isso me move. Então, eu queria, assim, dizer a vocês que eu estou aqui, e queria, não sei se é agora, se alguém quiser me fazer alguma pergunta sobre alguma coisa, talvez fosse. Eu não usei os meus 20 minutos. E eu preferia mais interagir com vocês. Gratidão por estar aqui. Não usou nem 10. Vamos aproveitar esse embalo aqui, o tempo, temos já 2 perguntas, né? O senhor ali, que eu conheço, e ela ali. Só temos 2? Que bom, temos mais um. Já vai interagindo, depois a gente passa para o Randall, que tem uma abordagem também contundente. Você direto, senti falta de elencar o controle acionário da Vale. Esqueceram? Porque eu acho que é fundamental, que são as transnacionais. Então, fica a minha sugestão, e se alguém souber, nesse momento, que decline e diga quais as transnacionais que controlam a Vale. Ou então a gente faz uma pesquisa, né? Alô, alô. Não fui eu que criei esse, mas eu lembro que o Pedro falava que ele não queria trazer a coisa pronta, ele queria que fizesse alguma coisa que levasse cada um que assistisse a fazer as suas próprias indagações, porque ele acredita, e é real, eu sou também uma educadora ambiental, que não se educa levando tudo pronto, é fazendo com que cada um... Então, você ter trazido, olha, faltou... Você fez essa reflexão. O Pedro, em nenhum momento, ele quis trazer informações e conteúdos já numa lógica qualquer. Eu posso te responder assim, eu, como Teca, realmente a questão de quem está por trás da Vale, os acionistas, é fundamental. Infelizmente, atualmente, inclusive, são fundos de pensão do Banco do Brasil, ou seja, tem pessoas que têm ali a sua aposentadoria garantida e que, na realidade, nem estão sabendo ou não percebem que estão sendo acionistas de uma empresa com esse nível de criminalidade. E também tem acionistas estrangeiros, bolsa de valores. Então, é um lado muito da ganância do setor mineral, e a Vale, ela é uma empresa de mercado, né? Então, isso é o que eu poderia te responder. Passa adiante. Quem mais quer interagir comigo? Sou eu, Teca. Boa noite. Meu nome é Michele. Segunda oportunidade que eu tenho de acompanhar o grupo, né, da Helena e, enfim, o movimento aqui. É um privilégio te ouvir, te conhecer pessoalmente. Eu sou sua conterrânea, sou de Minas. Vim para São Paulo para estudar e fazer pesquisa, que envolve a mineração e a infância. E aí, você respondeu a primeira parte, que é se você trabalha com a parte da educação, né, educação ambiental. Mas, mais que isso, eu gostaria que você pudesse compartilhar aí no seu tempo que resta um pouco do seu percurso enquanto ativista dentro dos espaços públicos. A gente recebeu recentemente a tese sobre terrorismo de barragem, né, do Daniel Neri, e ele está focando lá no município de Barão de Cocais, e é uma tese muito boa, é técnica, né? Então a gente consegue entender um pouco dessa parte técnica do que está acontecendo, mas
sinto falta um pouco desse aspecto social, e o filme conseguiu trazer um pouco dessa visão, né, de como é que essa violência acontece em relação à comunidade, como é que está acontecendo esse processo de apropriação da Vale nesses terrenos. Mas se você puder compartilhar com a gente, como é que você está acompanhando isso no que diz respeito, assim, para onde essas pessoas estão indo, como é que agora elas estão sobrevivendo, elas estão recebendo um aluguel, entendi, mas e aí, elas foram dissipadas dentro do município de Barão de Cocais, elas receberam um novo bairro ali no que aconteceu ali em Mariana, né? Parecido com o que aconteceu em Mariana, deles poderem pelo menos ficar próximos. Então, é um pouco disso. Assim. Obrigada, tá, pela oportunidade. O que aconteceu depois do Socorro é muito violento, e é o hediondo também. Não houve nada disso. Houve todo o tempo a Vale dificultando, regateando, desfacelando e prorrogando a solução para a barragem, de propósito para que essa comunidade desista de voltar. Então, dizem que cerca de 60% já desistiu, já vendeu para a Vale, mas tem alguns que dizem que não vão vender jamais. Então, para nós, não temos dúvida qualquer que aquilo foi falseado pela Vale. Ali era uma mina que não operava para a Vale, e destruir a comunidade de Socorro e as outras duas, que é André do Mato Dentro e Cruz dos Peixotos, era fundamental para a Vale unir toda a sua pretensão na Serra do Baú, que já tem várias mini-minas, que é a nova estratégia da Vale, com a Serra do Gandarela, que é o projeto Apolo gigantesco que ela quer desde 2007, e unindo tudo isso com a mina de Gongo Soco, que fica ao norte, onde passa o trem que leva todas essas nossas riquezas para exportar para a riqueza dos acionistas. Então, desde sempre, a Vale teve um projeto de todo esse interior do quadrilátero que envolve Gandarela, Baú, e que tinha 3 comunidades no meio. Então, esse terrorismo, naquele caso, para nós, é certo e certeiro que foi planejado. E nós não duvidamos que foi planejado antes mesmo do rompimento em Brumadinho, provavelmente, porque se o rompimento foi 25 de janeiro, como é que a Vale, entre 25 de janeiro, com tudo que estava acontecendo, e vocês acompanharam, ela ainda, como empresa, teve tempo de planejar um terrorismo desse porte no dia 8 de fevereiro? É maquiavélico, é maquiavélico. Aquela barragem, ela não estava naquelas 10, top 10, que descobriram no documento da investigação, quando pegaram documentos. Lá estavam 10 barragens que tinha havido um estudo, que eram as mais arriscadas da Vale, mas não estava a sul superior de Barão. Então, tem muitas provas que aquilo foi construído pela Vale. Então, as pessoas não foram cuidadas, Michele, né? Elas não houve um cuidado, porque, na realidade, quando a Vale faz isso, ela quer mesmo esfacelar e soterrar as pessoas de outra forma, para elas desistirem de voltar para aquele lugar. Um lugar de 400 e tal pessoas. Então, aquela ocupação, para mim, é uma das cenas mais tocantes disso. Quer dizer, o registro deles quererem voltar para a sua comunidade, mesmo sabendo que poderiam ser tirados presos. E vocês viram ele nadando no Rio São João, porque aquela comunidade, no final do dia, tomava banho no Rio São João. E aquela barragem nunca teve em risco. E o paredão que eles fizeram, chamado obra emergencial, é precisamente no lugar que já se sabia que eles iam precisar para passar por cima do Rio São João e ligar com o Gongo Soco. Ou seja, está cheio de números de provas que aquilo foi terrorismo. E nenhuma autoridade nós contamos para poder fazer justiça, como não se contou na época que se tentou que não houvesse a licença e se disse, tem que olhar, a Vale não cumpre condicionantes, a Vale mente, a Vale não cumpre condicionantes. Como é que vai continuar feijão jangada? Ninguém escuta, ninguém escuta. E nós temos órgãos de controle que deveriam fazer isso e eles não fazem, porque existe um sistema que eu chamo de máfia, existe uma máfia da mineração. Isso tem que chegar. A verdade sobre a mineração é que existe uma máfia, então ela domina e controla todos os espaços, e por isso que a gente está nessa situação. Então,
lamento, foi tudo feito e planejado para não ter o cuidado para que essas pessoas desistam de voltar para o socorro e essa comunidade, tudo aquilo se torna o cavalo sempre quis. A gente vai ter outras rodadas. Se você quiser ouvir o Randall também um pouquinho, fica à vontade. Tá. Bom, ela ainda está no tempo dela. Ah, então, manda ver. Eu queria, se alguém não tiver, eu tenho uma... O senhor tem? Por favor. Oi, Teca. É sobre a cumplicidade do poder público que você agora acabou de falar. E eu chamo esses canalhas, eu acho que está precisando falar o nome certo dessas pessoas. São canalhas, tanto do poder público, tanto das empresas privadas, todos canalhas. Precisamos ter mais vozes falando canalhas, porque o poder público é tão culpado quanto a Vale, porque ele tinha consciência de tudo isso. Mas você respondeu quase tudo. Mas é canalhas mesmo, eles são canalhas. Então, gente, olha só, não sei, vocês não devem estar sabendo, mas vocês sabem que, olha a canalice disso. Desculpa. O que aconteceu em Brumadinho gerou um chamado compensação para Minas Gerais, a questão de tal. Então, teve muito dinheiro. Vocês acreditam que dentro do bojo para gastar esse dinheiro, o governo de Minas apresentou um plano para usar o dinheiro para fazer um plano estadual da mineração? O plano estadual da mineração para fomentar mineração, concorrência e avançar a mineração em Minas Gerais. Nos 3 territórios que estão nesse plano, um deles é o quadrilátero ferrífero, que a gente chama aquífero, onde houve os 2 rompimentos. Olhem o nível da canalice. Pegar dinheiro do crime em Brumadinho e usar para fazer um plano estadual em Minas Gerais para fomentar mais mineração, inclusive no quadrilátero. Esse é o nível da máfia e da canalice que a gente vive. E o pior, quem não chamam a sociedade para perguntar se a gente concorda, aceitam e assinam em portas fechadas, e foi assinado por Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, Defensoria Pública do Estado, Defensoria Pública da União. Então, nós estamos lidando com um sistema de governança completamente canalha, mafioso, e que não garante os direitos. É isso que a gente está lutando contra a mineração. E esse exemplo que eu trouxe é o mais recente, mas são centenas de exemplos. Então, nós temos uma máquina, uma máfia, a serviço da mineração, que envolve todos os órgãos de controle, e por isso que a gente está na situação que a gente está, com os eventos extremos. Aqui é aquelas barragens que hoje se dizem seguras, rompem igual o nada. A qualquer momento nós podemos ter de novo milhares de pessoas soterradas. As licenças continuam a rodo, continuam licenciando a rodo. Planos federais, estaduais, tudo é para incentivar a mineração, e é essa a nossa realidade. Então, que bom que vocês vieram conhecer, e quem puder contribuir, gratidão ao Instituto Camila e Luiz Talibert, que é sempre fundamental, ok? Viu? Só me apresentar que... Desculpe, não apresentei. Eu não sou da mineração, eu sou pai de uma vítima da Botiquice, eu e minha esposa. E nos unimos, a Camila, ao Luiz, os filhos da Helena, o meu filho Rafael, e vamos lutar contra essa canalice que é tanto do poder privado quanto do poder público. É isso que nós estamos aqui. Bom, eu queria agradecer a Teca. Eu sou moradora de Brumadinho, sou sobrevivente, sou familiar de vítima. Minha irmã era uma das grávidas, né, assim como a Fernanda. Eu sempre trabalhei na mineração e eu nunca vi a mineração com esses olhares, né? Então, a Vale ela faz uma lavagem cerebral
com as pessoas, com as comunidades ao redor. E o que o Paulo falou aqui agora, né, os órgãos de justiça que estão ali para nos defender, eles são coparticipadores com as empresas, né? Quando a primeira fratura da barragem B1 ela aconteceu em julho de 2018, e a Vale colocou sacos de areias para impedir novas continuidades, né, novas fraturas. Em outubro de 2018, a Vale fez o primeiro treinamento de rota de fuga com os empregados, falando que se acontecesse um rompimento, né, se a sirene soasse, nós teríamos 15 minutos para chegar na rota de fuga, e a Defensoria Pública estava lá, sabendo que o caminho que a Vale estava falando para a gente fazer a rota de fuga era onde a lama ia passar. Então, são canalices em cima de canalices, e eu tenho muita gratidão e respeito ao trabalho que você, a Carol e a Cordilheira fazem, porque vocês abrem o universo, né, dessa canalice que acontece sem a gente estar percebendo. Então, hoje eu vejo vocês com outros olhos, né? Quem dera eu pudesse ter enxergado. Mariana, quem dera eu pudesse ter gritado por Mariana e hoje não estar aqui gritando por Brumadinho. Muito obrigada pelo seu trabalho. Obrigado, pessoal. Obrigado, Teca. Sempre muito comovente te ouvir. Vou passar a palavra para o Randall. O Randall tem uma especialização em gestão de emergências. Eu acho que complementa essa nossa visão do tema de hoje, que é rota de fuga, que é um termo extremamente aberto e inquietante, né? Então, acho que a gente vai ver uma visão complementar disso. Obrigado pela oportunidade aqui de compartilhar a experiência que a gente adquiriu ao longo de mais de 50 anos trabalhando nessa linha. Tá? Experiência que eu agradeço e também trabalhei com a Vale, trabalhei com a Samarco e entendi bastante a respeito dali. Eu gostaria de colocar algumas abordagens iniciais que está na questão da comunicação, da onde, a partir desse conhecimento que eu consegui adquirir, eu estou concluindo que o trabalho tem que ser feito numa outra forma diferente. Eu fico impressionado com a energia da Teca, da maneira vibrar, né, a vibração que ela tem, e essa parceira é bastante interessante, porque ela já ocupa uma posição e a minha proposta é ocupar uma outra posição, que vai e se une com ela, né? Então, essa forma de que eu estou trabalhando, ela chama-se ciência das emergências. Ou seja, o que é uma ciência? Ela tem que ter rigor, tem que ter método e tem que ter um objeto. Ela tem esse método, ela tem esse rigor e o objeto dela é o futuro. Então, ela é ciência e arte, porque ainda está na mente dos humanos. Ela não está ainda na realidade. Portanto, ela estuda as probabilidades daquilo que vai acontecer e que vai se mostrar à luz. Daí vem o termo emergência. Emergência é a coisa mais fantástica do universo. Por quê? Porque ela aparece e nós não sabemos o que é. E nós precisamos descobrir o que é aquilo para que nós possamos criar uma conduta e aí fazer um prognóstico. Então, esse momento da identificação do que está para acontecer é o lugar onde eu estou focando o trabalho da gestão de emergência, dentro da disciplina, dessa extensão chamada ciência das emergências, que é da sociologia. Por quê? Para cada localidade vai ter uma situação diferente. Quando nós trabalhamos com a mineração, e a mineração tem essa característica que a Teca nos traz e que os filmes nos trazem, né? E mostram, como foi o caso de Mar de Lama Nunca Mais, lá do Amigo do Rei, e esse que colocou aqui, ele nos traz a visão desse lugar. Mas existem outros lugares também onde isso acontece. E que acontece o que nós podemos chamar de garimpo,
né? A mineração é um garimpo em altíssimo nível, de maneira que a história do Brasil ela começa por causa desses minérios. Por que eles atravessaram o Atlântico, vieram para cá e queriam encontrar ouro e voltar para lá? Então, nós somos uma extensão desse processo de exploração e que ainda não mudou. E se nós não trabalharmos com a questão da educação para poder formar uma mentalidade nacional em que nós possamos rejeitar essa dominação, essa forma como nós prestamos serviço minerário, serviço de madeira, serviço de agricultura para os interesses internacionais. E temos uma noção correta. E isso não vai acontecer sem educação. Nós podemos ver como que as pessoas que estão ali, elas estão sofrendo exatamente o que a Teca nos trouxe, que é o oportunismo de causar o terror para que você justifique te tirar dali, né? Então, eu passei a minha vida, eu trabalhei em aviação, trabalhei como mergulhador, e nós vimos isso acontecer com o mar. Nós estamos vendo acontecer com Minas Gerais, estamos vendo acontecer com o Pará, né? Se você for olhar o que está acontecendo lá, de maneira que, quando nós vimos isso no mar, estava acontecendo a mesma coisa com o petróleo. Ou seja, também um processo de extração e também um processo de que o mar era o lixo, porque o que eu jogasse ali embaixo não tinha problema nenhum. Tanto é que os testes de bombas atômicas estavam, nos anos 70, acontecendo direto. Bombas de hidrogênio, isso acabando com o atol de Bikini. E nós falamos, olha, ninguém vai olhar para o mar se ele não sentir o mar. Então, o mergulho foi uma condição de sensibilizar, que é o que você falou da arte. Ou seja, o que a arte faz é tornar-nos humano. É a diferença nossa de todas as outras criaturas do planeta. É essa sensibilização que é trazida pela arte. E nós começamos a colocar que entrar embaixo d'água e aprender a observar o peixe, ao invés de olhar para ele apenas e única e exclusivamente como comida, era uma outra visão de um aspecto mental. Isso aconteceu, eu vou precisar de um pouquinho de água. A gente recebeu. O meu está aqui. Então, esse processo foi acontecendo, né, de sensibilização embaixo d'água e trouxe à luz de que nós tínhamos que tomar conta da Petrobras, né, através de um sindicato, através disso. E na mineração, quando eu estive lá, e aí eu respondo ao Paulo ali, que fez a pergunta sobre a questão dos acionistas, quando a Mariana rompeu, né, que foi lá da Samarco, eu havia feito para eles o plano de ação em emergências. Eu havia desenhado esse plano. Era um plano completo, perfeito, que só precisava implementar e mudaria completamente, olhando os perigos que existiam, mudaria o processo. Eu fiz isso para eles em 2012. Em 2015, rompeu a barragem lá de Mariana. E depois eu fui responder um processo em Nova York por causa de ter feito o plano e não ter implementado o plano. Me parece assim que está o deboche total. Só que eu entendi que Nova York processou porque o governo brasileiro endossou todos os dados que haviam sido fraudados, que haviam sido manipulados sobre a consistência daquilo, porque os investidores investem, e são investidores internacionais, desde que seja ambientalmente orientado, ambientalmente orientado. Então, o meio ambiente ele é realmente um fator muito importante dentro dos investidores. Por exemplo, uma Natura, né, que faz um trabalho, busca fazer um trabalho ambientalmente orientado, está dentro dessa linha que foi o início do processo com a nave espacial cruzando através da Lua, e que fotografou a Terra, e que nasceu o Dia da Terra. E aí nasceu a consciência ambiental, e daí nasceu o termo ecologia. Ora, o que era ecologia? É prever as consequências. A ciência ecológica é isso. Vamos prever as consequências. O ponto nobre da ecologia é prever consequências. Ora, se prever consequências está no futuro,
essa ciência que nasce a partir de 2001, com as Torres Gêmeas nos Estados Unidos, em que eles dizem como que nós podemos prever que o país mais seguro do planeta levou 2 aviões e mais 3 em cima do Pentágono e mais 4 que caiu na Filadélfia. Nós falhamos em termos de previsibilidade. E isso que acontece com a mineração é porque existem técnicas que podem evitar tudo isso que está acontecendo, menos tirar da frente a população. Então, é oportunismo deixar exatamente a canalice acontecer, em que eu ameaço você e aí eu tomo o teu território. Isso não é técnica de guerra? Não foi assim? E a Vale nasceu aonde? Ela nasceu em 42, aqui no Brasil, ela foi trazida para cá, junto com a CSN, para nós podermos cooperar nos esforços de guerra, através do Getúlio Vargas, que estava se alinhando com o eixo. Foi. Ele estava junto com japoneses, italianos e alemães, que tinha no Brasil de sobra. Então, na medida em que ele está namorando, junto com o Perón, junto com esses outros que eram também ditadores, ele levou pressão norte-americana e adquirimos aqui a Vale, que é uma estrutura de guerra. Ela foi feita para esforço de guerra. Portanto, as estratégias adotadas por elas, e eu vivi ali dentro desde que eu fui para a floresta lá em 1996, e depois eu estive lá no Pará, depois estive na Amazônia, estive em Minas Gerais. Eu que não entendi, do uniforme, inclusive, deles, era de guerra. E aquilo, eles têm orgulho de dizer o seguinte, isso aqui não é atividade para maricas. Quem for marica, pega suas coisas, ó, some daqui. Isso não é atividade para medicina. Medicina só tem maricas. Isso aqui é coisa de macho. Olha o que é a adoção, de como é que essa indústria pensa. Ela pensa como guerra, ela pensa como soldado, ela pensa como uma atividade em que, realmente, se eu puder colocar o terror em cima de você para te expulsar, é assim que eu faço. É assim que faz. Pode olhar, até hoje. Todo campo de guerra é mostrar as garras bem grandes, né, e um porrete pesado para o outro sair da frente. Então, é essa a realidade. E depois, como eu não tenho nenhum tipo de proposta para substituir aquilo que eles estão usando, eles vão avançando com o mais barato que existe, porque já existe técnica que a barragem não rompe. Já existe. Acontece que ela é mais cara, porque em vez de ser fluida, ela é sólida, ela não tem água. Só que isso requer um processo muito mais caro. Ora, por que continua? Porque a gente deixa. Por que a gente deixa? Porque os nossos dirigentes, como disseste, assinam, endossam e ainda colocam na Bolsa de Nova York para que seja adquirido as ações com endosso do governo. Quem diz que é ambientalmente orientado é o nosso governo. E aí ela vai agir no mais barato possível para dar o maior número de dividendos, e é isso que toca para frente. Então, agora chegando aonde a proposta que nós estamos colocando. Depois de uma experiência que eu tive em ter vivido em Fernando de Noronha, eu fiquei lá quase 12 anos, eu vi a mesma coisa que está acontecendo lá. Ou seja, você tem um presídio, que era um lugar de sofrimento, de banição, de horror. Se nós olharmos a história de Fernando de Noronha desde 1726 a 36, quando foi construído o presídio e as bases militares foi lá, é de horror. Para você ter ideia, um dos diretores lá do presídio chamava-se Crudelíssimo Senhor Rios. Ele cortava as pálpebras da pessoa e colocava no sol, para você entender o mínimo do que se fazia ali, das camas, de tudo que se sofria. E hoje, as pessoas vão para lá e dizer, ai, que lindo! Como é que é? Então, a gente, a partir dos anos 70, quando nasceu o Dia da Terra, passamos a observar o meio ambiente e dizer, ai, que lindo! Né? Estava conversando consigo. Existia Hotel Bela Vista? Não, existia Boa Vista, o Alto da Boa Vista, não sei o que da Boa Vista, porque é de tocaia, de defesa. Vai nas praias, as pessoas moravam na Tijuca, moravam em Vila Isabel. Ninguém morava em Ipanema, em Copacabana, porque ali era lugar de dejetos que se jogava. A partir desse momento, a visão ganhou preço. Nós passamos a pagar para olhar. Nós passamos a viajar para
observar o ai que lindo do planeta desde a nave espacial. E Noronha entrou nesse circuito até olhar para o presídio, para a câmara de sofrimento e dizer, ai que lindo. Eu vi isso, eu vi essa transformação lá. E vi os ilhéus que deveriam ter herdado a ilha sendo colocados para lavar louça, em que uma invasão de pessoas tomou conta. Eu chamo isso de garimpo, porque o garimpo ele faz a mesma coisa, ele extrai tudo que ele precisa e logo se muda para outro lugar. O turismo vai na mesma linha. É uma outra indústria que devasta a cultura. Deixa eu ver minha água. Estou falando muito. Ok. Então, esse trabalho chama-se gestão de emergência, e normalmente a gente fala de desastre, mas o desastre ele já ocorreu. A emergência ainda está no futuro. Então, quando o desastre já ocorreu, você não faz gestão do que já ocorreu, você faz recuperação de quando já acertou o ventilador, entendeu? Então, a recuperação é um processo de um trabalho conjunto, em que tem que unir bombeiro, polícia, medicina, padre e tudo junto. Então, quando eu recupero do desastre, o impacto já ocorreu. A gestão da emergência, ela faz a gestão do futuro, para que não ocorra o desastre. E que, se ocorrer, como ocorreu no Rio Grande do Sul, como está ocorrendo também com as mineradoras lá no Ceará, né? Está vendo a terra desaparecer embaixo do pé das pessoas, como está acontecendo no Pará. Então, essas questões é que elas estão subjacentes à administração pública. E só com educação que se vai chegar nesse ponto. Só preparando as pessoas como foi preparado para a educação ambiental. Ah, não joga guimba de cigarro no chão. Isso não é ecologia, isso é educação. Isso é cidadania, isso é civilidade. Não tem nada a ver com meio ambiente, jogar guimba de cigarro. Então, a criança é educada para fazer isso. E é educado também a criança a adorar a tartaruga que sobe na praia. Porque os pais pegavam as tartarugas como complemento alimentar, inclusive Noronha, inclusive do Nordeste inteiro. Aí você leva a criança para amar a tartaruga, leva as pessoas a mergulhar para amar os peixes, a moreia, a lagosta, e você começa a sensibilizar as pessoas. Então, é isso daí. Essas pessoas sensibilizadas, educadas, elas adquirem uma outra consciência. Você não vai pegar marmanjo velho, uma grande parte vem vindo, mas o principal é voltar para a formação dos professores, dos acadêmicos, daqueles que possam levar isso desde a primeira educação até em nível de escolaridade de pós-doc ou de nível docente, para que a gente possa mudar. Para isso, tem que normalizar o vernáculo, porque a gente chama catástrofe como sinônimo de desastre, tragédia como sinônimo de catástrofe, de desastre, de emergência. E não são. Existem gradações para eu usar um termo, outro termo, outro termo, outro termo. E isso foi uma das coisas que foi necessário fazer no mergulho. Mergulho era caça submarina. Se você vai mergulhar, é para matar. Não, eu não vou matar, vou olhar. Então, se é algum tipo de idiota, o que você vai fazer embaixo d'água? Se não vai matar peixe e pegar lagosta? Nós tivemos que mudar para sensibilizar as pessoas a irem fazer isso e defender o fundo do mar. Defender o mar contra petróleo, contra a pesca industrial de arrasto, aquela pesca desgraçada que arrasta o fundo para pegar camarão, que destrói todo o substrato e depois joga o peixe morto de volta na água, aquele que não presta, que a gente chama de rejeito, entendeu? Então, essas questões na mineração, eu estive lá dentro, tentei, trabalhei, fiquei lá um tempo, formei, mas ele sempre dizia, olha, nesse ponto a gente vai fazer o seguinte, manda correr. É isso que aconteceu. Manda correr. E eu liguei para o diretor, todos aqueles diretores que eu lidava com ele, e falei assim, por que você não manda correr? Por que agora manda correr? Ele foi demitido. Então, eles também sofrem, porque eles cumprem aquelas metas que são canalhas e depois, como canalha, ele é demitido. E isso nós vamos vendo acontecer em vários setores aqui. Tá? Então, fica aqui, se alguém tiver alguma pergunta, ainda eu tiver algum tempo, senão eu já agradeço a participação. Uma rodada de perguntas para depois a gente voltar a ter um bate-bola aqui. Alguém pode levar o microfone para ele? Aqui foi primeiro, desculpa. Oi, boa noite. Meu nome é Fernanda, sou advogada de direitos humanos e eu estive em Brumadinho e Mariana, escutando as vítimas que foram atingidas pela barragem.
pelo lado dos atingidos, tá? Eu não estava trabalhando na mineração, não. Só deixando isso claro. Mas, assim, isso que o Rano comentou sobre uma tática de guerra, eu fiquei pensando em como a gente, enquanto sociedade, consegue contra-atacar. Assim, o que vocês consideram que pode ser uma medida de contra-ataque contra essa tática de guerra que a Vale impõe pra gente? Porque já existem processos judiciais que, tipo, não deram em nada, as pessoas elas continuam, tipo, sem ser presas. A Vale já pagou mais de R$1 bilhão para os familiares de Brumadinho. E eu sei que isso nunca vai ser um valor que é o suficiente, assim, tipo, as pessoas que estão aqui, que são familiares de vítimas de Brumadinho, que estão também da Boate Kiss, não existe nenhum valor no mundo que seja capaz de compensar a perda de um ente querido. Nenhum. Mas, assim, já foi mais de R$1 bilhão da Vale, e a Vale continua com essas práticas predatórias e canalhas. E eles vão continuar. Uhum. Como a gente pode contra-atacar, então, essa tática de guerra? Então, rapidamente, nós entramos com tecnologia. Tecnologia da informação, o celular está aí mesmo, as redes sociais estão aí, os aplicativos estão aí. Nós criamos uma coisa chamada jornal. Né? Jornal porque vem de jornada, vem de jour. Né? Essa palavra jornal não quer dizer que é noticiero, mas sim ele é de educação. É uma jornada na educação. E essa educação ela pega em linguagens muito simples, através de aplicativos, com gratificação, ou seja, com reconhecimento, e que a pessoa faz uma gamificação. Então, ele pega as crianças. Então, você coloca eles para fazer games, né? E eles são tantos funcionários de empresa, começam a competir e ganhar ranking dentro daquilo que eles aprenderam. E quando eles aprendem, eles introjectam. E quando eles introjectam, muda a cabeça da pessoa. O que faz a mudança do indivíduo é o processo educacional. E eu acredito que a gente consiga, porque na medida em que você faz essa questão de premiar, é a coisa que os gregos falavam, por que faz a Olimpíada? Porque o ser humano busca o reconhecimento. Então, aqueles que são sem face, aqueles que estão lá, que formam o exército e que cumprem ordens, na medida que ele é reconhecido, porque ele respondeu questões cujas questões foram a que nós postulamos, ele aprende e ele acredita, e ele muda. Isso é quase que aquela resistência francesa ou os partisans que trabalharam na guerra de forma subjacente. E a educação, quando ela é colocada no celular, e ela é colocada em games, e ela é colocada numa forma de gerir os desafios que a pessoa vive no dia a dia, na rota de fuga, na sirene, né? Deixa eu fazer uma coisa assim. Ó, a sirene ela foi desenvolvida por causa da guerra. Antes da sirene era o sino da igreja, era o sino que ia na frente do trem, entendeu? Que virou apito. Então, na realidade, o sino guardião, né? Ele é a ferramenta que hoje são as sirenes que estão sendo usadas lá. Tem que descaracterizar isso daí. A pessoa tem que estar preparada para não ter que fazer isso e não servir de ser assombrada porque vai ter ataque aéreo, porque vai sair rompendo. Ela começa a perceber todo esse jogo, assim como a Teca percebeu. Se nós tivermos várias tecas, tanto quanto aquelas que estão lá, em que ela possa levar, mas essas pessoas aprendam de forma subjacente, nós vamos começar a ganhar. Não ganha assim. Eu chamo o meu livro de emergências complexas. Nada é simples no século XXI. É complexo. E é por aí que a gente tem que ir. Eu entendo a sua angústia, é a nossa também, viu? Eu tive num evento ontem e um procurador do Ministério Público Federal, Felício Ponte, no final do encontro, que era precisamente sobre a mineração e tudo isso, ele falou, temos que encontrar uma saída, eu mesmo não sei ainda. Então, essa pergunta que você está fazendo é uma pergunta desse momento. E por quê? Embora a educação seja fundamental, porque quanto mais pessoas estiverem libertas e vejam a verdade, que o que está envolvido é mais do que as empresas, são os setores e os canalhas e a máfia, isso ajuda demais da conta. É por aí. Porque não vai vir de cima para baixo. Mas, como é uma coisa muito forte, e eu chamo de máfia, realmente, como se vai enfrentar isso, demanda
mais do que um processo ou juntamente outras alternativas. Nós, como movimentos de luta, nós fazemos várias frentes. Então, uma das coisas que a gente tem feito e que é fundamental fazer mais é visibilizar que a Vale está mentindo para o mercado e está mentindo quando ela afirma que cumpre os seus acordos internacionais. Isso é um caminho que nós temos que fazer mais, para que os acionistas e a Bolsa e quem está comprando vá ser responsável. Então, esse é um caminho. Mas nós temos muitos outros caminhos que a gente vai construindo no meio da guerra, porque é uma guerra completamente injusta pela força de poderes, porque você não conta com aqueles órgãos que têm a única competência com dinheiro público, que era fazer esse papel, por limites. Nós não temos os órgãos para pôr limites. O Ministério Público do Estado em Minas Gerais, por exemplo, está assinando o termo de ajuste de conduta a todo momento, sem escutar quem está envolvido. Gente, é insano. O nosso procurador-geral, procurador Jarbas, viajou de jatinho, de carona, com o Calas, um minerador que está envolvido em minerações ilícitas. E quando houve uma demanda da sociedade civil ao Conselho Nacional do Ministério Público, demandando, aí não existe uma questão de influência, de interesse? Como é que o procurador-geral vai de carona no jatinho de um dono de minerador envolvido em questões suspeitas? A resposta do Conselho Nacional do Ministério Público é que não tem problema nenhum. Então, nós estamos lidando com algo que demanda, primeiro, nós estamos totalmente libertos para olhar a mineração e tudo que está ao redor, sem qualquer amarra de respeitabilidade, de que temos que estar livres. Essa liberdade é fundamental para a gente encontrar caminhos. E cada um vai buscando e vamos nos somando, sem desistir jamais, que temos que parar essa loucura. É isso. Muito bom. Só fazer uma última frase aqui, para encerrar. Outra pergunta ali. Então, é o seguinte, a definição de gestão de emergência é uma complexa rede de relacionamentos. Não é simples. É uma rede complexa, que você tem que usar a tecnologia da complexidade da informação que chega na criança. Você viu no vídeo? Elas todas brincando com o celular, tem que chegar ali, tem que chegar em todos. Então, essa complexa rede de relacionamentos, ela trabalha e leva ao futuro para previsibilidade e conter aquelas coisas que possam virar ameaças contundentes. Tá? Então, é isso aí. Quem é? Houve uma coincidência aqui, eu não falei meu nome, mas ele é meu xará, só que eu sou original, eu sou o Paulo. Paulo. Não, só uma brincadeirinha. Eu lembrei de uma coisa, o atol de Bikini, onde explodiu a bomba francesa, é 50. Isso. Não, só para... Isso, exatamente. Tá certo, você falou 70, né? Tá. Não, mas tudo bem. Agora, em relação aos investidores que confiam nas agências de ratings como Standard & Poor's, aí tem um problema. Eu não sei se é tão assertivo assim na questão deles seguirem as regras ambientais. E eu coloco isso em dúvida porque nós temos uma grande financeira mundial chamada BlackRock, que você deve ter ouvido falar, que ela negocia 10 trilhões de dólares em ativos. Junto com a Vanguard. Junto com a Vanguard. Não, a Vanguard é mais ainda. Essa daí é só a BlackRock. E aí eu lembrei também que, de tempos atrás, que uma das grandes investidoras acionista da Vale é a Mitsubishi. Bom, tá bom. Agora, a controladora eu não estou sabendo quem é agora, nesse momento, né? Mas, oi? Quem? É a Prev? Não, não creio que não. Não, está na mão da transnacional, não é a Prev. Não é a Prev. A Prev não é a controladora. Está na mão das transnacionais. Agora, uma delas é a Mitsubishi, que eu lembro, que é lá do passado, né? Que quando os japoneses viram aquela montanha de ferro lá no Pará, eles riram de orelha a orelha. Não era para menos. Obrigado. Mais alguma?
Aqui na frente. Rápido. O que é importante dizer é que, enquanto não houver punição, nesse país, tragédias, catástrofes, de tudo que é tipo, vão continuar acontecendo. Nós estamos há 11 anos, ninguém preso pela tragédia da Botkiss. Se tivesse sido presos exemplarmente, inclusive agentes públicos, o quanto isso seria favorável para a sociedade, para a cidadania, e que a tragédia de Mariana, que tivessem esses canalhas, o receio, opa, eu posso ser preso, vamos parar, vamos fazer isso. E o quanto, se Mariana tivesse sido preso, porque em qualquer país esses canalhas já estariam presos, o quanto Brumadinho, esse ex-presidente canalha, teria falado tudo aquelas bobagens, ou fala, não, vamos parar porque nós vamos ser presos. E assim por diante. Então, a responsabilização efetiva no país não existe. Ela não existe. Nós temos casos idênticos, similares, em outros países, em que foi exemplarmente punidos. Esse ex-presidente da Vale, em qualquer país do mundo, ele já estaria preso. E ele foi concedido habeas corpus. Por quem? Pelo Poder Judiciário. Então, é a canalice que existe nesse sistema todo, mas a falta de punição nunca, enquanto isso existir, vai resolver o nosso país. A educação, a conscientização, ela tem que vir junto com essa punição, porque senão os canalhas, eles estão sempre fazendo todo esse jogo que nós temos aqui de pessoas que vivem em grandes conglomerados e que ficam na sala de reuniões falando qual é o nosso prejuízo. Só financeiro. Eles não pensam em vidas. É isso. Eu sei que a Teca tem um comentário sobre isso. Eu só queria acrescentar que talvez pode ser que essa punição afete também essa imagem da empresa que é tão construída, que envolve tanta narrativa, tanta fabricação no sentido artificioso da imagem, que é o que gera lucro em bolsas de valores. Então, a punição, talvez, pode ser que também afete essa situação. Sendo preso, pode deixar de falar isso. É fundamental. Agora tem um grande outro problema, não só as financeiras, as big techs que vão controlar as financeiras. Então, só para efeito de... Olha só. Por que não tem a prisão, a responsabilização? Porque até o judiciário está envolvido nesse esquema que eu chamo de máfia. Ou seja, nós estamos vivendo a cruel e a nua e crua realidade é que nós temos um sistema onde tudo está envolvido com essa... Por isso que nós não temos. Então, tem algum sentido, como vocês falaram, que até hoje não tivesse já responsabilizados, indiciados e presos com todas as provas que existem de que o que aconteceu em Brumadinho foi planejado e foi um crime hediondo? Em Mariana e toda a Botkiss, a única justificativa que existe é os órgãos de controle, cuja competência e obrigação era garantir a devida responsabilização, estão aliados ao interesse econômico, no caso que eu conheço é mineração, mas provavelmente é a mesma coisa com outros esquemas, tipo agronegócio e todos os outros que a gente está vendo no Brasil. A pergunta é, como vamos como sociedade? Várias frentes de luta, tem que ser várias estratégias. Então, o que o Instituto Camila e Luiz Taliber está fazendo é fundamental.
quando tem grupos que se unem para fazer ocupações ou fazer incidências mais fortes, estão fazendo a sua parte, quando tem grupos de advogados que se unem solidariamente para prestar assistência jurídica pro bono, para fortalecer as minorias, estão fazendo a sua parte, a agroecologia que está plantando sementes de um outro jeito de ser e produzir. São várias formas, é uma guerra, onde ao mesmo tempo a gente tem que sobreviver no meio da guerra e tem que plantar sementes de um mundo novo diante de opositores que têm todo o poder, que no caso do Brasil são todos os órgãos de controle. Não significa que dentro dessas instâncias não tem pessoas sabendo que aquilo está podre e que tinha que ser outra coisa. Mas o que continua mandando é a máfia, esse sistema que tem todo esse poder. E tá tudo tem todos os elementos de prova para já estar as pessoas responsabilizadas. E faria total diferença. Mas até no sistema de ART, a gente não consegue saídas. A gente tenta buscar a responsabilização dos técnicos que assinam e não se conta com CREA 100%, não se conta com... Ou seja, os órgãos que poderia ser outro caminho de responsabilizar o técnico, porque aí ele já não fica assinando coisas falsas, também não se consegue, porque até ali também está tudo dominado. Ou seja, temos que ver como lidar com essa máfia, com essa situação, e de várias formas de luta são fundamentais, inclusive a arte, inclusive todos os jeitos. Não podemos nunca desistir. Nós não podemos desistir. Isso não dá. Meu nome é Fátima, sou mãe do Rafael, perdi meu filho lá na Boate Kiss. Quando os pais levantaram e denunciaram alguns promotores do Ministério Público, as falhas deles, os pais nós fomos processados, meu marido foi processado, e mais 2 pais e uma mãe. Então, olha como que é a coisa, né? Eles estão todos soltos, está tudo lá, mas os pais foram processados, nós precisamos passar por todo esse estresse, junto com a ferida da dor, e ainda por cima responder criminalmente. Eu vi meu marido sentado no banco de réus, depondo para um juiz. Quer dizer, uma coisa assim que não dá nem para acreditar. A criminalização de ativistas ou de pessoas que estão somente... isso está acontecendo direto também com a mineração. É uma prática do sistema. Além de controlarem tudo, não fazerem o que tem que ser feito, causarem todos esses crimes, desastres, sofrimentos, tudo isso, quando existem pessoas e grupos lutando por justiça, são criminalizados. Está saindo uma nota, provavelmente, da Associação Brasileira da Antropologia. Em Minas Gerais estão sendo criminalizados pessoas que vão para a audiência pública e dizerem os problemas com a mineração. Estão entrando, a FIENG está entrando na justiça contra ambientalistas. Ou seja, é uma prática, eles querem que nós não haja nenhuma reação. A verdade é que esse modelo econômico, essa máfia, esse sistema, quer que ninguém reaja. É uma guerra. Então, quando eu digo que não podemos jamais desistir, independente, quem der conta, continuar, os novos chegando, ajudando, quem não está dando conta, recua, porque também tem que sobreviver, senão não dá conta emocionalmente, mas nós não podemos jamais calar. Não podemos jamais calar, porque isso tem que parar um dia, porque estão nascendo aí crianças, e vão nascer mais crianças, e não é justo, não é... Que raio de planeta que nós estamos deixando? Olha aí a questão dos eventos climáticos. Olha o desastre e a emergência causada por uma ganância de uma minoria. Gente, isso tem que parar. Então, são várias formas, viu? Cada um busca a sua forma dentro do seu espaço para construir essa mudança. Tá? Todas as formas são válidas. Okay. Gente, temos mais uma pergunta já escrita ali, já mencionada, e a gente vai ter que encerrar. Esse é um tema, rota de fuga. A gente ainda deveria chegar numa ideia de outros
minerações possíveis? Há outros modelos, outras formas, será? Outras rotas de fuga, outras formas de existir? Difícil, mas vamos lá. Eu estou muito longe de defender canalha, mas eu acho que não é por aí. Nós não vamos dar conta dos canalhas. Os canalhas estão em todo lugar, né? E prende um, nasce outro. E esses canalhas são agentes pessoais, né, de um sistema. E o maestro, nós não precisamos procurar maestros fora do país, dentro do país, não é isso. O maestro é a mercadoria. Certo? Agora, eles estão fazendo serviço, o chefe deles é a mercadoria. Nesse caso, eu acho que a única solução, a única rota de fuga é a gente ser a pedra do desenvolvimento. Lucas. Ok, só lembrando ali que o fato de eu ter feito o plano de ação de emergência correto, eu respondi processo. Eu tive que sentar no banco dos réus. Tá? Então, por aí. São intimidações muito violentas, né? Nosso amigo pontuou, quando a gente percebe que estamos vivendo numa guerra também de comunicação, de narrativas, né? Bem entre aspas, porque é um termo já banalizado, mas são poderios de comunicação em que o que tem maior alcance continua prevalecendo, né? E se a gente não conseguir fazer com que essa contranarrativa, com que essa pedra no caminho seja tenha visibilidade, né, ela não vai arranhar nem um pouco, né? Ela não vai produzir nenhum tipo de incômodo, né, numa Vale, né? Eu só espero que continuem havendo muitas tecas produzindo esse incômodo, muitas vozes como a dela, essa voz potente, forte, que eu acho que o mundo precisa dela, e precisamos fazer com que os laudos sejam laudos científicos e que sejam acompanhados de aplicação, sejam implementados, né? Porque se eles forem só planejados, eles não vão dar em nada. Sim, a gente está falando um pouco também de ciência, de ciência da mineração, minas e energia, geógrafos, geólogos, né? E esses cientistas, eles não passam por uma formação de solucionar problemas. Eles evidenciam problemas, ou eles criam problemas. Isso tem sua validade no mundo, sua importância no mundo, né? Mas eu acho que é chegada a hora de pensar na ciência das soluções também, na ciência das possibilidades de fuga ou de criação de rotas, que não seja de fuga, mas de rotas, né, que prevaleçam, né? A ideia dessas reuniões, Helena, Wagner, né, de estar sendo realizadas para manter a questão na memória, para não virar história e esquecer. Então, esse processo é que a gente vê através daquilo que tem aquele filme Matrix, né? Em que você, na realidade, mantém essa ideia constante de que você toma o red pill, né? E fica alerta de que está contido dentro dessa matriz, dessa matrix. Mas como é que você destrói a matrix? Por dentro. Você tem que entrar dentro da matriz e bombardear ela por dentro, corromper ela por dentro. É um processo tecnológico, é um processo exatamente de usar inteligência e não só o braço, a força, mas as duas coisas. Um chama atenção aqui, grita, esperneia, o outro entra por dentro. Essa é a minha visão. Uma última palavra para a Teca, para a gente sair com uma voz feminina e em breve, bom, do jeito que a gente gosta. Esperançar é fundamental para conseguir fazer o que você falou, que é ser a pedra no desenvolvimento e tudo isso que veio colocado para nós como progresso e civilidade e que nos trouxe a esse beco sem saída.
E cada um de nós conseguindo ir fazendo isso no seu dia a dia, contribui, é fundamental. Por isso que eu falo a liberdade, porque a gente está muito também formatado e muitas vezes a gente não tem essa liberdade de ver como é que eu vou ser uma pedra nesse tipo de situação que tem que deixar de existir. Então, todas as formas são válidas para fazer isso. Não existe uma fórmula pronta, pelo contrário. E o esperançar é o que nos vai manter, inclusive, com condição de continuar nessa luta. E o esperançar agindo e buscando formas. E ir na contramão do que está aí posto, eu acho que é o que a gente está tentando fazer o tempo inteiro. Falar e dizer e gritar e se manifestar e não deixar esquecer. E essa memória está sempre permanente e cobrando a responsabilidade e apontando o dedo de quem são os criminosos. E isso é fundamental para que haja alguma mudança. Não desistamos jamais, tá? É isso.